Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Aaron Avelino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sexta-feira, depois de um belíssimo feriado, me diz aí, o que vocês fizeram no feriado, gente? Vocês aproveitaram para descansar? Foram à praia? Foram à cachoeira? O que vocês fizeram? Me conte. Eu, por exemplo, fiquei o dia inteiro em casa, porque aliás, gente, eu nem tô conseguindo identificar que dia que é feriado, que dia que não é, porque eu já estou há mais de um ano trancado dentro de casa, então eu já perdi completamente essa noção de tempo. Mas vocês, como é que vocês estão? Vocês ainda estão conseguindo separar dia normal de feriado? E o que vocês andam fazendo nesses feriados? Então, hoje eu quero comentar com vocês um assunto que tomou conta aí da internet nos últimos dias, mas como eu estava com preguiça de gravar, eu deixei rolar para gravar hoje, que é o caso Juliana Paes, né? Aquele entrevero todo da Juliana Paes com seus colegas artistas por causa do posicionamento, eu não sei se posicionamento político dela, porque ela meio que se posicionou assim neutra, né? Ela fez a linha sou um shampoo, sou um sabão, eu sou neutra em relação às questões políticas. Mas sobre a defesa que ela fez à médica Nise Yamaguchi. Não vou chamar essa moça de doutora porque eu acho um desrespeito com os outros médicos. Enfim, a Juliana, quando teve lá a participação da Nise na CPI da pandemia, ela acabou indo a público, né, para defender a médica e dizer que a mulher lá, a senhora Nise, tinha sido tratada de maneira desrespeitosa pelos senadores. E aí ela cobrou o posicionamento de outras mulheres, falando que a Nise só foi tratada daquele jeito porque ela era mulher. Eu acho que dona Juliana Paes não está assistindo a CPI, né, como deveria, com tanto afinco, para chegar a essa conclusão. Ou se ela está assistindo a CPI todos os dias, a indignação dela é no mínimo seletiva, né, porque ela só consegue enxergar aquilo que ela quer. Que não é algo muito estranho em se tratando da galera negacionista, porque eles só enxergam o que eles querem ver mesmo. Eu acho válido, acho válida mesmo, válida a posição da Juliana em querer ser solidária à Nise, nessa sororidade feminina é muito interessante, é muito bacana. Mas ela é legal quando ela é uma sororidade de fato, né? Quando existe essa preocupação do gênero de maneira legítima, que não é o caso da Juliana, porque se a gente for analisar o histórico, como eu disse, a indignação dela é bem seletiva. Então, aí ela disse que a médica Nise, né, foi desrespeitada lá na CPI. Não entendi onde, em que momento que a moça foi desrespeitada, porque ela foi confrontada, é outra história. E ela foi confrontada por senadores que também são médicos, que também são da área, e que a colocou contra a parede. O problema é que ela não sabia como responder, ou ela não tinha argumentos para rebater. E quando você está conversando com alguma pessoa e você a encosta na parede com alguns argumentos, e ela não sabe como escapar, não é de nenhuma forma uma agressão. É só a prova de que você não estava preparado para o debate. E quando a gente está falando da Nise Yamaguchi, olha que ela ainda foi preparada antes. Porque antes de participar da CPI, ela esteve aqui em Brasília, ela chegou no domingo e ela foi treinada por advogados ligados à presidência da República sobre como ela deveria se comportar lá na CPI, o que ela deveria falar e tal. Tipo assim, ela teve um treinamento para enfrentar os senadores. E mesmo com esse treinamento, ela ainda ficou acuada porque ela não tinha conhecimento suficiente do que ela estava falando. Ou porque ela estava faltando com a verdade. Então, na verdade, ou dona Juliana ou outras pessoas negacionistas, a gente não tem que ser solidário com a pessoa só porque ela é do mesmo gênero que a gente, ou da mesma espécie, digamos assim. Vamos brincar? Então, eu já falei isso aqui antes, eu não tenho que ser solidário com o viado só porque ele é viado, se ele está fazendo um desserviço para a causa ou para a humanidade. Assim como as mulheres não precisam ser solidárias com dona Nise Yamaguchi só pelo fato de ela ser mulher.
uma vez que o trabalho dela coloca em risco um monte de outras pessoas. A Juliana Paes depois também disse que não se posiciona politicamente, né, e que ela é neutra. Diante de quase 500 mil de pessoas mortas no Brasil, quem não está se posicionando, quem não toma um lado, está do lado do poder, está do lado do opressor. Diante de uma injustiça, se você não se posiciona, você está tomando um lado sim. E você não está ficando do lado da vítima, só para esclarecer. Mas vamos voltar aqui à dona Nise. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo que a gente não tem que compactuar e a gente não tem que passar a mão na cabeça de negacionistas. A mulher se diz médica, se diz uma mulher da ciência, mas quando foi questionada sobre a vacina, ela falou que por já ter pego o Covid, né, já ter tido o Covid, e por ter uma doença autoimune, ela não poderia se vacinar. O que é uma mentira, porque as pessoas que são acometidas pelo mesmo mal, que eu não me lembro qual é agora, mas que ela falou lá, fazem parte, inclusive, da turma que deveria se vacinar antes. Então, uma vez que ela fala isso, uma médica fala isso, ela está induzindo os pacientes dela ao erro. Então, é muito sério. E a gente não pode passar a mão na cabeça de umas pessoas assim. Eu só sei que a Nise, ela usou a CPI como palanque para defender o posicionamento dela, mesmo já sendo provado que o posicionamento dela colocou a vida dos brasileiros em risco. Mas ela continuou batendo e reforçando a mesma tecla. Ela usa, inclusive, a pesquisa, né, do Instituto Henry Ford para dar veracidade à sua defesa da cloroquina. Mas quando foi confrontada, ela disse que não sabia que a pesquisa desse instituto tinha sido cancelada já lá no ano passado. Como assim ela, como cientista, como uma pessoa preocupada pelo assunto, como que ela não sabia? Onde ela estava nos últimos meses? Ela estava em coma para não ter conhecimento de que a pesquisa com a cloroquina foi abandonada justamente por esse instituto que ela defende, por não se comprovar nada. E quando a gente fala isso, gente, sobre a cloroquina, não é torcer contra, muito pelo contrário. Eu adoraria que a cloroquina funcionasse. Eu adoraria que qualquer remédio funcionasse, porque aí a gente não estaria vivendo essa pandemia. O mundo adoraria. O planeta não estaria vivendo esse caos se tivesse realmente uma eficácia comprovada. Mas não tem. Uma vez que não tem, a gente não deve ficar batendo na tecla e induzindo as pessoas ao erro. Erro esse que, como eu disse, pode ser perigoso para a própria vida da pessoa. E aí, quando a gente volta a Juliana Paes e a sua decisão de ser solidária à mulher que foi agredida na CPI, eu fui procurar outras postagens da dona Juliana e eu não encontrei, por exemplo, nenhuma postagem dela sendo solidária à ex-presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, quando o presidente da República subiu na tribuna da Câmara e homenageou o torturador da Dilma, né? O cara que a torturava e que torturou muitas outras mulheres, inclusive de maneiras assim bizarras que eu não quero nem falar aqui. Não vi nada da Juliana no sentido de ser solidária às mulheres que foram torturadas durante a ditadura. Ou quando, né, usaram aquele adesivo misógino contra a presidenta, ou quando falaram aquelas frases absurdas para ela no estádio de futebol. Também não vi nenhum elogio por parte de Juliana para a senadora Cátia Abreu quando ela colocou o Ernesto Araújo contra a parede. Quando lá na própria CPI, ela pressionou o Ernesto de forma que ele quase teve um piripaque ali na frente. Não vi Juliana se posicionando a favor ou elogiando a senadora. Então, mais uma vez, isso prova de que a indignação dela é seletiva. E que sim, ela está assumindo um lado. Ela só não tem a coragem de admitir que assumiu um lado. Que além de tudo ainda é meio covarde, né? Eu espero que dona Juliana ainda aprenda com os próprios erros, evolua, né? E que saia desse delírio liberalista e venha para o delírio comunista. Porque o que é um delírio comunista? Se delírio comunista for desejar vacina para todos, alimentação, saúde, segurança e educação de qualidade, sim, nós estamos defendendo o delírio comunista, dona Juliana. E eu acho que você também deveria defender. Olha, para terminar, as declarações de dona Juliana e a participação da Nise Yamaguchi na CPI
nos prova que nós estamos vivendo aquele momento de celebração da ignorância. As pessoas antigamente tinham vergonha de ser ignorantes e tentavam se informar. Hoje, mesmo com acesso à informação, as pessoas têm orgulho da sua ignorância e tentam propagar essa ignorância, que foi o que a médica fez lá na CPI. Mas ela, não, como eu disse, ela usou a CPI como palanque porque ela não é besta nem nada. Ela sabe a quem ela está falando. Ela sabe que os terraplanistas, né, o gado de um modo geral, não vai procurar informação. Eles não vão atrás dessas pesquisas para ver que ela apresentou, para ver que são fraudes, que são mentiras. Eles simplesmente vão acreditar, porque eles são pessoas que adoram e cultuam a mentira e a ignorância, evidentemente. Então é isso, gente. Bom final de semana para vocês. Eu acho que eu volto agora na segunda-feira pra gente bater papo, a menos que aconteça alguma coisa muito séria no final de semana. Tchau, descansem, cuidem-se e, se possível, fiquem em casa. Fui!